Oi, tudo bem? Nós somos o Rafael e a Vanessa, os criadores do Calcularte. Se você ainda não conhece, o Calcularte é um sistema de gestão para negócios criativos. Oi, eu sou publicitária e artesã. Eu trabalho com papelaria personalizada para festas. Como a maioria das pessoas, quando a gente tem um negócio criativo, a gente acaba fazendo tudo sozinho. E isso é um verdadeiro desafio. Isso porque não adianta a gente dominar só a técnica daquilo que a gente trabalha. A gente precisa também entender da parte administrativa do negócio. Eu estudei bastante sobre isso, mas mesmo assim eu tinha muita dificuldade em me organizar e precificar. Para me organizar, eu usava várias planilhas, caderno, mas no final das contas ficava tudo uma bagunça. E para precificar, eu sempre tinha muita dúvida, muita dificuldade. Foi então que eu resolvi conversar com o Rafael. Como ele é desenvolvedor de sistemas, eu sugeri que ele criasse um programa para me ajudar a precificar os meus produtos. E deu super certo. Na época, eu participava de vários grupos de artesanato na internet e via que essa era uma dúvida de muita gente. Sempre tinha alguém perguntando quanto cobrar, por quanto que eu vendo meu trabalho, como vocês fazem para precificar. Então, diante de toda essa dificuldade, a gente pensou em aprimorar o programa e lançar para poder ajudar mais pessoas. E foi isso que a gente fez em 2015, lançando o Calcularte. Mas antes de continuar falando do Calcularte, vamos voltar um pouquinho. Porque mesmo usando uma ferramenta como o Calcularte para ajudar você na gestão do seu negócio, é importante que você entenda os conceitos por trás disso. Isso é essencial se você quiser viver do seu artesanato e não perder dinheiro. Então hoje nós vamos falar um pouco da importância de saber aplicar os percentuais sobre o seu preço de venda. Quando eu falo de percentuais, eu me refiro a coisas como lucro, comissão do marketplace, taxas e impostos, essas coisas. Bom, a maioria das artesãs e artesãos gosta mesmo de produzir, mas fica um pouco com o pé atrás e receosa quando o assunto é cálculo. Então, para tentar desmistificar um pouco esse assunto, a gente vai ilustrar o nosso ponto com a história de uma artesã, a Alice. Veja se você se identifica. A Alice trabalha com costura criativa. Ela adora produzir, faz peças lindas. Mas toda vez que algum cliente pede um orçamento, ou então ela acaba de fazer um produto e quer divulgar, ela se enrola toda, nunca sabe quanto vai cobrar por aquele produto. E aí o que ela acaba fazendo é entrar na internet, procurar produtos semelhantes aos seus e acaba cobrando o mesmo preço que ela vê por aí. Até que um dia, uma amiga dela, a Carla, resolveu dar um toque. Disse que isso era uma técnica muito arriscada, porque dessa forma ela não tinha como saber o que aquelas pessoas estavam levando em consideração na hora de colocar o preço. Que tipo de matéria-prima elas usavam, quanto pagavam, sem contar que muitas pessoas vendem seus produtos por preços tão baixos que fica claro que elas estão pagando para trabalhar. Então realmente isso é uma cilada. Bom, daí a Carla resolveu comentar com a Alice sobre uma técnica que ela tinha visto para calcular preço que parecia ser super simples. Era assim: bastava ela pegar o valor que ela tinha gasto com a matéria-prima para produzir a peça e multiplicar por 3. Então, por exemplo, se a Alice gastou R$20 em matéria-prima, era só multiplicar por 3, dá R$60, e vender por esse preço. Parecia muito bom. Fazendo essa continha, ela multiplicava o material por 3. Então seriam 3 partes iguais que ela deveria destinar da seguinte forma: uma parte deveria ser para repor o material que ela usou, a outra parte era lucro, salário, ela não sabia muito bem o que era para ela, e a outra parte era para despesa. A Alice acabou colocando essa técnica em prática. Então, toda vez que ela tinha uma venda, uma parte ela repunha o material, a outra parte ela pegava para ela e a outra parte acabava se misturando um pouco. Ela pagava algumas contas pessoais, contas do ateliê. Na verdade, ela não sabia muito bem o que era dela, o que era do trabalho, porque ela trabalhava em casa, as coisas se misturavam. Além disso, ela usava o dinheiro para comprar coisa para o trabalho, coisa para ela, e no final do mês ela não tinha nenhum dinheiro na mão. E o pior, ela tinha passado o mês inteiro trabalhando noites a fio, abriu mão de passar um tempo com a família dela, e ela não sabia para onde tinha ido o dinheiro. Com tudo isso, Alice acabou ficando triste, pensou mesmo em desistir. Afinal de contas, era um trabalho que ela amava, mas não estava garantindo o sustento dela. Foi então que ela lembrou da Beth, uma amiga dela que também trabalhava com artesanato. A Beth vendia super bem seus trabalhos. Ela tinha uma página super engajada na internet, estava sempre bem disposta, bem cuidada, tinha tempo para a família. Realmente a Alice achava aquilo surpreendente, ela não sabia como a Beth conseguia tudo aquilo. Então ela resolveu procurar a Beth, conversar e pedir alguns conselhos.
E nessa conversa, a Beth acabou abrindo os olhos da Alice. Ela contou para ela que não tinha sido fácil chegar até lá. Realmente tinha investido muito em curso, se profissionalizou, levou o trabalho dela muito a sério. E nesses estudos, ela aprendeu que não é só o material que deve ser levado em conta na hora de precificar um produto. Pelo contrário, é preciso levar em conta suas despesas, saber quanto tempo você leva para produzir cada peça, pois é daí que você vai calcular a sua mão de obra e assim ter um salário. Ela explicou também para Alice que assim como a mão de obra tem que ser calculada para que ela tenha um salário, é preciso ter um valor para ser destinado para a empresa, e isso é o lucro. Então, lucro e salário são coisas separadas, diferentes. O lucro sempre será da empresa, para comprar equipamentos, investir em treinamentos e assim por diante. Por isso, não é preciso colocar um lucro de 300% em cima do preço da sua peça. Afinal, o lucro é para ser reinvestido na empresa, não é necessário um valor enorme. Isso só vai fazer com que você onere o preço final do seu produto. Então, a Beth abriu os olhos da Alice, dando uma dica de ouro. Você tem que aplicar esse percentual de lucro, percentual de comissão do canal de venda, em cima do preço de venda do seu produto, e não em cima do custo. Senão a conta nunca vai fechar. Quer ver só? Então vamos voltar àquela mesma peça que a Alice produziu, cujo custo com materiais era de R$20, tá lembrado? Perceba que essa peça ela tem um custo com materiais relativamente baixo, mas digamos que ela seja muito trabalhosa e leve horas para ser confeccionada, o que é muito comum. Esse trabalhão na confecção da peça vai fazer com que o custo com mão de obra na produção dessa peça seja muito elevado, e é exatamente daí, inclusive, que vai sair o salário da Alice. Além desse custo com materiais e do custo com a mão de obra, o ateliê da Alice também tem despesas fixas mensais, como energia, internet, telefone. E essas despesas fixas do ateliê também têm que entrar na composição do custo de produção dessa peça, através de um rateio do valor médio mensal dessas despesas. Bom, então no fim, temos esses três fatores compondo o custo de produção dessa peça: a mão de obra, as despesas fixas rateadas e o custo com matéria-prima. Claro que existe uma forma de cálculo para a mão de obra e para ratear as despesas fixas. E a Beth explicou tudo isso certinho para Alice. Mas nós não vamos entrar nesses detalhes aqui, senão vamos nos alongar demais, e esse não é o foco da nossa história. Aqui, na verdade, nós vamos imaginar que o custo com a mão de obra ficou em R$50, e que o valor referente ao rateio das despesas fixas ficou em R$30, somente para exemplificar a nossa conta. Então, nosso custo de produção seria igual a R$50 referente à mão de obra, mais os R$30 referente às despesas, e mais os R$20 referente aos materiais utilizados. Isso totalizaria R$100, que seria então o nosso custo de produção. Agora vamos supor que a Alice queira obter um percentual de lucro para reinvestir no negócio dela de 20%. Então ela tem custo de produção igual a R$100, percentual de lucro igual a 20% igual a 0,2. Aqui nós transformamos os 20% nesse índice de multiplicação, para que a gente use nas nossas fórmulas. E é aqui nesse ponto que nós temos uma confusão bem comum, que muita gente faz. A primeira coisa que a maioria das pessoas faz aqui para chegar ao valor final é simplesmente somar 20% em cima dos R$100. Ou seja, aplicar o percentual de lucro em cima do custo de produção. E foi exatamente essa a dica de ouro que mencionamos que a Beth deu para Alice. Dá só uma olhada. Aplicando 20% sobre R$100, fica 100 vezes 20 dividido por 100, igual a 100 vezes 0,2, que é igual a 20. Então 20% de R$100 é igual a R$20. Somando o custo de produção a esse valor calculado de lucro, daria 100 mais 20 igual a R$120. E esse seria o valor de venda da peça. Seria, porque esse cálculo dessa forma não é aconselhável. E eu explico por que não é aconselhável e causa confusão no fim do mês para você. Digamos que a Alice, durante o mês de julho, tenha vendido 10 dessas peças por esse preço de R$120. Logo, ela faturou R$1.200 no mês. Ótimo, mas agora ela precisa separar o lucro para poder planejar no que ela vai reinvestir esse dinheiro, para melhorar o negócio dela. Ora, se o percentual de lucro que ela planejou ter com as vendas desse produto era de 20%, então é só calcular assim: lucro vai ser igual a 20% do faturamento total de R$1.200. Então o lucro seria igual a R$240. Maravilha! Então temos R$240 de lucro para ser reinvestido na empresa. E consequentemente, sobraram 1.200 menos 240 igual a R$960 para pagar os custos.
Epa, mas espera aí, R$960? Mas a Alice produziu 10 peças, cada uma com um custo de produção de R$100, lembra? Então o custo total ficou em R$1.000. E a Alice só tem 960 para cobrir isso? Como assim? Onde foi parar essa diferença? Na verdade, não foi parar em lugar nenhum. O que houve foi que, fazendo o cálculo dessa forma, sua empresa não teve, de fato, 20% de lucro. Ela teve menos que isso, 16,7% para ser exato. E quando você separou os 20% que havia planejado no início, acabou excedendo o valor do lucro real e comprometendo o dinheiro disponível para cobrir seus custos. E como evitar esse problema? Na verdade é bem simples. Nesse nosso exemplo, o cálculo foi feito com um percentual em cima do custo de produção. Para corrigir o problema, basta aplicar o percentual em cima do preço de venda. E quando a Beth explicou isso para Alice, a pergunta que a Alice se fez foi: mas como vou calcular o percentual em cima do preço de venda se eu ainda não sei por quanto vou vender? Exatamente. Calma, a matemática existe exatamente para isso. Olha só. Lembrando que, no nosso exemplo, o custo de produção é de R$100. Estamos buscando 20% de lucro. Então, mais uma vez, custo de produção igual a R$100. Percentual de lucro igual a 20% igual a 0,2. A fórmula mágica que deve ser utilizada aqui é essa. O preço de venda é igual ao custo de produção dividido por 1 menos o percentual de lucro. Olha como dá certo. Substituindo os valores. Preço de venda igual a 100 dividido por 1 menos 0,2. Preço de venda é igual a 100 dividido por 0,8. Preço de venda é igual a R$125. Nosso preço de venda dessa vez, então, é de R$125 e não mais de 120 como antes. Quer ver só como a confusão acaba? Vamos voltar ao mês de julho, quando a Alice vendeu 10 dessas peças. Logo, ela faturou 1.250 no mês. E separando o lucro da empresa de 20%, o lucro seria igual a 20% de 1.250, que seria igual a R$250. Agora sim, temos R$250 de lucro para ser reinvestido na empresa. E, consequentemente, sobraram uns R$1.000 para pagar os custos, que é exatamente o que a Alice gastou para produzir as 10 peças, sem prejuízo ou lucro menor que o planejado dessa vez. Isso também vale para contabilizar a comissão cobrada por Marketplace. Vamos supor que a Alice venda pelo Elo7, que cobra 12% de comissão. Basta somar esse percentual ao percentual de lucro e usar a mesma fórmula. Veja como fica a conta. Preço de venda é igual ao custo de produção dividido por 1 menos o percentual de lucro somado ao percentual de comissão. Então o preço de venda fica igual a 100 dividido por 1 menos 0,2 mais 0,12. Então o preço de venda é igual a 100 dividido por 1 menos 0,32. Então o preço de venda é igual a 100 dividido por 0,68. Logo o preço de venda seria igual a R$ 147,06. E se você tiver uma empresa maior, que tem despesas variáveis, que são taxas e impostos que variam de acordo com o seu faturamento, é só somar também os percentuais dessas taxas da mesma forma nessa conta, o que nos levaria à nossa fórmula final. O preço de venda é sempre igual ao custo de produção dividido por 1 menos a soma de todos os percentuais aplicáveis, no caso o lucro, a comissão e as despesas variáveis. E com ensinamentos como esse, Beth abriu os olhos da Alice. Agora, ela consegue praticar os preços corretos, sabe tudo que entra e sai da empresa, entendeu a diferença entre salário e lucro, consegue cobrir suas despesas, conseguiu finalmente alavancar o seu negócio. Se você achou complicado fazer tantos cálculos, não se preocupe. Foi exatamente pensando nisso que nós criamos o Calculart. O Calculart é uma ferramenta de gestão de negócios criada especialmente para ajudar você nessa parte. Um dos recursos do Calculart é a precificação. Então ele faz todos esses cálculos para você. Você só precisa inserir alguns dados e ele faz toda essa parte mais chata para você. E lembra que a Vanessa se perdia no meio de tantas planilhas? Ela tinha planilhas de vendas, de cobranças, de despesas, de orçamentos. Pensando nisso tudo também, foi que ao longo do tempo nós fomos agregando mais e mais funções a Calculart. Então hoje em dia ele conta com recursos como controle de cobranças, controle de despesas, controle de pedidos, geração de orçamentos, controle de estoque, cadastro de clientes e fornecedores, além de muitos relatórios para te ajudar de várias formas.
E vem muito mais coisa boa por aí, porque o Calcularte ele não para de ser aprimorado sempre com base no feedback dos mais de 10 mil usuários que ele já tem. E se você quer fazer como a Alice, que aprendeu a se organizar e parar de perder dinheiro, o Calcularte é para você. E nós te convidamos a conhecer o sistema acessando o link que está aparecendo na tela. Esperamos que tenha gostado de conhecer um pouquinho da nossa história. E a gente espera também ter conseguido contribuir um pouco com o seu conhecimento. É muito importante que a gente valorize o nosso trabalho. Afinal de contas, quando a gente cobra errado pelos nossos produtos, a gente acaba desvalorizando o mercado como um todo, pois esses preços baixos acabam puxando toda a concorrência para baixo. A cada criativo que toma essa consciência e pratica preços justos, nós estamos contribuindo para que o nosso segmento artesanal cresça cada vez mais. Espalhe essa ideia! Aproveita e venha acompanhar as nossas novidades pelas redes sociais. Os links estão aqui na tela. Até mais e sucesso! Tchau!